meus amigos, é um prazer estarmos aqui novamente para recapitularmos a lição com você. Meu nome é Isaac, sou pastor no IAP, professor dos cursos superiores ali também. Ao meu lado está a professora Vanessa, que dá aula no curso de pedagogia. E nós vamos conversar um pouco sobre o sábado, e tem tudo a ver com o seu curso, Vanessa, com a pedagogia. Sim, o sábado tem um caráter pedagógico, ele vem nos ensinar, ele vem para nos fazer lembrar de coisas que já sabemos, ele vem para reafirmar a autoridade de Deus sobre essa terra, como criador, como mantenedor também. É um assunto riquíssimo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente agora, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente vai começar com o primeiro sábado, como que foi lá na criação. Porque a gente lê tanto essa história que a gente acha que já sabe tudo sobre ela, né? Mas se você se colocar, se você entrar na história, pensa bem, tudo era novidade. Imagina Adão abrindo os olhos pela primeira vez e olhando ao redor. Ele não sabia nada do que era aquilo, do que era a realidade, do que era a natureza. Ele não conhecia a Deus. Então, a primeira tarefa de Adão, naquela realidade, foi aprender, né? Exatamente. E eu acho interessante a questão do sábado no Éden, porque a Bíblia fala que Deus passava todas as tardes. Ele vinha toda tardinha passar o finalzinho de tarde com Adão e Eva. Mas o sábado era um dia especial. Ele passava o dia todo. Então, a humanidade é tão preciosa para Deus que ele desce do seu trono para passar um dia inteiro com a humanidade. Então, o sábado é muito especial. Ele chegou para a humanidade num mundo sem pecado. Sim, não é uma necessidade depois do pecado, né? Exatamente. Pelo contrário, a gente não tinha cansaço, não tinha nada disso, o sábado já estava lá. E aí o Adão, explorando a natureza, explorando o seu ambiente ali, eu imagino quantas surpresas ele deve ter tido. Cores, sons, cheiros, né, flores e plantas e tal. E aí ele olhando os animais. Quanta coisa ele aprendeu só de olhar ao redor. E aí a gente sabe pelo relato que a Eva foi criada também, né? E a semana da criação chegou ao final. E agora vem o primeiro sábado. A Bíblia não conta o relato em detalhes, mas a gente pode imaginar quantas surpresas e quanto aprendizado foi nesse primeiro sábado, né? Porque toda a natureza desfilando diante deles ali, eles se conhecendo e conhecendo a Deus. Isso já nos dá uma grande lição, Vanessa, porque a gente pensa no sábado só como parar. Exato. Só como inatividade. E o primeiro sábado, tudo indica que foi um dia de intensa atividade, mas uma atividade propícia ao sábado. Exato. E eu acho interessante a gente falar dessa questão de parar, porque nós somos conhecidos, né, os sabatistas, judeus, adventistas, como o povo que não faz nada no sábado, né? Eu fico pensando, por que dos mandamentos esse é um que não é um consenso entre cristãos? Porque os outros 9, se você falar, é certo matar, tem que honrar o pai e a mãe, todo mundo concorda. Mas o sábado, ele é muito incompreendido, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter no coração a certeza que é um dia especial. Você já ouviu alguém falar isso? Quando a pessoa descobre que você é adventista, fala, é daquela igreja que não faz nada sábado. Que não faz nada no sábado, né? Essa característica é da alimentação também, né? Se as pessoas têm essa impressão, é porque alguma coisa tem, né? A gente está fazendo alguma coisa que está dando essa impressão. Ou né? não fazendo nada mesmo. Exato. Então, quando você olha para o sábado original, não foi não fazer nada, né? Sim. Foi um dia de aprendizado, de descobrir, ter uma experiência com Deus, né, uns com os outros e com a natureza também. Não, o sábado é para ser uma festa, né, de comemoração do maior milagre que existe, que é a criação do universo. É a gente parar para poder lembrar disso, lembrar desse milagre, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu morava no interior do Pará, e o meu pai, ele sempre ensinou para a gente que o sábado é um dia não de parar algumas coisas e de fazer outras, né?
A gente para a atividade corriqueira do dia a dia, do trabalho, do estudo. Aquilo que te faz ganhar dinheiro. Para o nosso próprio interesse, e a gente faz outras coisas. Então, a minha infância toda foi sábado, um dia de contato com a natureza e contato com as pessoas, especialmente o contato missionário, de ajudar e tal, né? Então, as tardes de sábado, especialmente, né? De manhã, adoração no culto. E as tardes de sábado, assim, quando terminava o dia do sábado, na minha infância é muito nítido isso, né? Muitas vezes eu estava suado de tanta coisa que eu tinha feito, né? Sim. E a gente precisa recuperar um pouco disso, eu acho. Atividades que tragam enriquecimento espiritual e relacional, né? E também existe o problema da gente botar muita coisa no sábado e a gente esquecer das pessoas também. Né? Você quer fazer atividade, você fica numa ergométrica, pedalando, não sai do lugar, não faz nada de realmente espiritual e não se relaciona com ninguém, mas você se mantém ativo porque você pensa, não, é isso que Deus quer para mim. Então, eu penso que nesse momento, especialmente agora, a gente está em quarentena ainda, né? Estamos em pandemia mundial, e a gente tem tido a oportunidade de ter tempo com a família. Sim. Né? Às vezes, no sábado, a mãe vai para um compromisso, o pai vai para o outro, e você bota a criança lá no Desbravador ou no Aventureiros, a família fica todo mundo separadinho, todo mundo em atividade, mas agora a gente tem a oportunidade de retomar esse momento familiar com Deus e a gente não pode perder essa oportunidade, porque Deus está nos dando essa oportunidade toda semana, mas agora é um momento muito especial da gente retomar esse momento com a família. Com esse isolamento, quem tinha aquela reclamação corriqueira, não tem tempo para ficar em casa com a minha família. Agora ninguém aguenta mais. Parece que as pessoas estão reclamando já do outro extremo. Né? Marcos, no capítulo 2, versos 27 e 28, é o texto que a lição destaca, diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E por isso, o Filho do Homem, Jesus, é o Senhor do sábado. Então, é um benefício para o homem. Geralmente a gente lê esse texto como um benefício para mim. Mas eu queria propor uma outra leitura do sábado como benefício para mim, claro que é, mas esse homem do texto é benefício para o homem. Mas esse homem ser o meu próximo. Sim. Será que é possível eu tratar o sábado como algo que é bom para mim e que precisa ser bom para o meu próximo? Essa leitura, ela faz a gente sair dessa guarda do sábado egocêntrica, né? Então, eu descanso, eu paro, eu vou à igreja, eu recebo, né, a mensagem ali, o sermão e tal, eu tenho a comunhão com os meus irmãos e tal. Mas a gente precisa ver que o sábado é um benefício para o homem em geral. É coletivo, né? Os rabinos, eles têm uma frase muito interessante que fala assim, que Israel não guarda o sábado, mas é o sábado que guarda e preserva Israel. É um pensamento coletivo, né? A gente tem que realmente pensar isso. É para nós, né? Exato. Não é só para mim. A gente aprende na escolinha lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para nós. E o 7 é para Cristo, né? Essa musiquinha fica na cabeça da gente, é para nós. Para mim, para o meu vizinho. Imagina, eu fico pensando como que o sábado, ele é pedagógico até para pessoas que não têm assim uma relação com ele. Você que mora em apartamento, pense bem, toda sexta-feira você faz o seu pôr do sol. A gente já morou muito tempo em apartamento. A gente canta no pôr do sol. As pessoas ouvem. Quem mora naquele andar, ou acima ou abaixo, ou quem está ali no corredor esperando o elevador, elas estão ouvindo a gente cantar, elas estão ouvindo a gente orar. O que esse povo está fazendo? Eu fico imaginando, né? A gente não tem noção de como que a própria guarda do sábado... Eu tenho um pouco de noção, porque eu não cresci num lar cristão. E eu me lembro o primeiro pôr do sol, que eu achei realmente muito bonito. Todo mundo cantando, era uma família de amigos, e eles cantando ali, e de repente todo mundo ia para a mesa fazer oração, e eles comiam junto. Aquilo para mim era uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Era muito curioso. Eu não sabia o que fazer, obviamente, o pessoal cantando não sabia a música, eu ficava meio perdida. E aí quando eu aprendi todo pôr do sol tinha que cantar aquela, porque era a única que eu sabia. E é muito bonito mesmo. Eu tive uma visão de família que eu não conhecia.
porque o meu lar é muito diferente, né? E foi uma coisa muito especial para mim conhecer o sábado. Então, guardar o sábado é uma pregação, né? É um ensino mesmo, sem a gente ter noção disso. Eu fico imaginando, eu estou lembrando aqui, quando eu morava em Belo Horizonte, eu era adolescente, no sábado de manhã, a família toda arrumada, geralmente com roupa social, né? E a gente ia a pé até a igreja, que era próxima da nossa casa. Não muito próximo, eu lembro. Mas eu fico imaginando a reação dos vizinhos, né? Olhando assim, mas 8 horas da manhã, esse povo de terno e gravata. Calor. Né? No final de semana, com a Bíblia na mão, para onde é que eles estão indo? Com certeza, isso provocou inquietações e dúvidas. E eu tenho certeza disso porque um dos vizinhos, ele perguntou e meu pai convidou. Teve a oportunidade de convidá-lo para ir para a igreja. E ele começou a participar do pôr do sol com a nossa família. Por curiosidade, o que é isso que vocês fazem aí, né? Toda sexta-feira e no sábado? Essa família que eu me apresentou o evangelho, eu me lembro uma vez que eu liguei para a casa deles num sábado de manhã, e aí o irmão mais novo, né, era uma família com muitos irmãos, atendeu. Ah, não, a gente está indo para a igreja. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer que alguém ia à igreja sábado. E eu fiquei, como assim? A gente não vai à igreja, né, domingo? Fiquei super confusa. Foi muito interessante. É um ponto realmente, né? É um ponto, um diferencial que pode chamar a atenção das pessoas e a gente pode usar isso. Para educá-las, né? Exatamente. Exato. Assim como o sábado nos educa. Exato, foi o que Deus fez com a experiência do maná, que a lição destaca. O povo, o sábado já era conhecido, mas período no Egito, o povo meio que perdeu a noção, né, de como se guardava o sábado. E aí Deus estabelece a questão do maná na peregrinação do deserto. Então, chega na sexta-feira, vocês vão colher o dobro. No sábado, ninguém vai colher. E aí Deus estava colocando à prova para resgatar um ensinamento que eles já tinham meio que esquecido. Não, a Bíblia tem muitas lições de como que você deve guardar o sábado, né? Se você Cristo é o meu modelo. Ok, Cristo no sábado, o que ele fazia? Ele ia à sinagoga, né? A Santa Convocação, Levítico ali, e ele lia as Escrituras, né? E ele fazia o bem. Então nós temos muitas coisas para fazer no sábado. Não é só não fazer, né? Exatamente. A gente tem que querer usar esse dia especial para esse enriquecimento espiritual mesmo, para esse momento especial com Deus, sem pressa, sem correrias, que eu sei que é muito difícil, nós somos movidos por horários, né? Mas na medida do possível, tornar esse dia especial. E aí eu quero ir para a gente ir para o final da lição, destacando esse ponto. Porque lá em Isaías, no capítulo 58, diz assim: se desviares o teu pé do sábado, etc. A gente conhece esse texto, né? Só que a gente se esquece do texto que vem antes. Eu quero ler para você o que está antes. Diz assim, que a gente precisa praticar a verdadeira religião, o verdadeiro jejum, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, etc. Guardar o sábado está logo após a questão do cuidado com as pessoas. E sabe, eu tenho um testemunho pessoal que envolve o sábado. Eu era gerente de uma loja, quando eu me batizei, eu pedi para ir embora. Eu falei com o meu chefe, olha, eu preciso, porque sábado eu não vou trabalhar mais. E aí ele, então vai embora mesmo. Quem é uma pessoa que não quer trabalhar no sábado e tal? E a gente fez um acerto e tudo. O tempo passou, não muito tempo, e ele me ligou de volta. E ele falou, eu preciso de você na loja. Eu falei, olha, mas eu tenho essa condição, sábado eu não trabalho. E aí ele falou assim, mas é por causa disso mesmo. Se você é fiel a um Deus que você não vê, eu quero você aqui, porque eu tenho certeza que você vai ser fiel a mim também. E esse meu chefe, ele já é falecido, muitas vezes, eu escrevia versos bíblicos e tal, e eu dei uma Bíblia para ele, que recentemente a filha dele, ele morreu, já deve ter uns 8 anos, a filha dele me mostrou a Bíblia com a dedicatória que eu fiz, ele falou, até o último dia da vida dele, a gente leu a Bíblia. Olha só. Então, é muito interessante como por causa do sábado, essa história toda se desenrolou, né? Então, a gente vê que o sábado, ele não é só
para um descanso. Você vem, senta aí, descansa. E nem fica. só para um ritual também, E não é religioso. só ritualístico, exatamente. Ele é imenso, é uma coisa grandiosa que traz para perto da gente o poder de Deus, Sim. né? O poder criador e o poder transformador. E o fato de tocar em pontos assim sensíveis para as pessoas, né? Família, a questão do descanso físico e etc. O sábado é uma porta aberta para a gente alcançar o coração delas, né? Porque é muito bonito você, só de ver uma família caminhando junto para entrar num culto, numa igreja, isso já é um testemunho, né? Eu fico imaginando o poder disso aos olhos de um vizinho que está tendo um problema familiar, por exemplo, né? Ele vê o seu vizinho adventista arrumado, pai, mãe, filhos ali, entrando no carro, cada um com a sua biblinha na mão. Isso deve impactar essa pessoa. No mínimo deve gerar assim, qual é o segredo desse povo, né? O que tem ali que eu não tenho? Que nós não sejamos apenas o povo que não faz nada sábado, mas um povo que faz muitas coisas curiosas, interessantes, inquietantes, e que a gente tem a oportunidade de, por causa do sábado, dar testemunho do Deus Criador. Amém. Que o sábado seja deleitoso, como diz a Bíblia, seja um motivo de prazer, não um fardo que a gente carrega murmurando. E de fato seja um presente a ser desfrutado pela humanidade. Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de nós, e a professora Vanessa vai encerrar com uma oração. Ok. Oremos então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo sábado, por esse dia tão especial e que nos dá tantas oportunidades. Nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.